eu sou a Carol e esse é o meu canal Cora Carolina, um espacinho que eu tirei aqui pra gente conversar um pouquinho sobre séries, alguns filmes de terror e Sabrina. Então assim, se você gosta de algum desses tópicos, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo quando sair. Bom, no vídeo da semana passada que eu falei sobre Brooklyn Nine-Nine, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Eu disse que eu não sou muito fã de comédia e que eu tenho como contar nos dedos de uma mão a quantidade de comédias que eu assisto. E aí, na semana passada, saiu a temporada nova de uma comédia que eu amo demais, porque enquanto Brooklyn Nine-Nine é meu xodózinho, eu arrisco dizer que essa comédia especificamente é a minha preferida de todas. E foi uma sériezinha, é uma original Netflix, que quase não conseguiu essa nova temporada que saiu semana passada. E olha, ainda bem que conseguiu, porque One Day at a Time surpreendeu e depois de 2 temporadas maravilhosas, eles conseguiram trazer uma terceira melhor ainda. Se você não conhece One Day at a Time, resumidamente falando, é uma série de comédia e drama original da Netflix que relata a história de uma família descendente de cubanos. A gente tem a abuelita, que é a melhor personagem de todos, desculpa, mas é verdade, que é cubana, e a filha, os netos, enfim, a gente acompanha o dia a dia dessa família. E essa é uma série de comédia que trata de questões sociais de uma forma sensacional e que vale muito a pena acompanhar. Tem toda uma sensibilidade para tratar de assuntos como imigração, ansiedade, depressão, sexualidade. E assim, eles fazem isso nessa série de uma forma que isso não se torna cansativo e que seja fácil de aprender. E eu acho que essa que é a pegada sensacional de One Day at a Time, porque a gente vai rindo, a gente se identifica com aqueles personagens em determinadas situações, então rola uma empatia entre eles e a gente que está aqui do outro lado da tela acompanhando, e isso é uma coisa que, das séries que eu assisto, poucas conseguem me fazer sentir. E bom, resumidamente é isso. Aqui a gente vai falar especificamente da terceira temporada, que, como eu comentei no começo do vídeo, quase não aconteceu. Teve que rolar a maior campanha no Twitter para que a Netflix renovasse One Day at a Time para essa terceira temporada, porque embora a série seja muito boa, tenha um roteiro muito bem escrito e traga histórias muito bem construídas, ela não tinha uma audiência muito grande. E eu acho que ainda não tem, o que eu acho uma injustiça, porque One Day at a Time realmente merecia todo o reconhecimento, porque é uma série sensacional e muito inteligente. Enfim, precisou que os fãs fossem no Twitter pedir, comentar sobre a série, comentar usando a hashtag One Day at a Time ou suas variantes. E a própria Gloria Calderon-Kellett, que é uma das criadoras de One Day at a Time, veio pedir para o público para que a gente falasse sobre a série, indicasse para os nossos amigos, que a gente maratonasse as outras temporadas novamente, para que a Netflix pudesse saber que a série tinha público e que valia a pena investir em mais uma temporada. E bom, conseguimos, e a série, obviamente, não decepcionou, muito pelo contrário, trouxe um prato cheio e, pra mim, conseguiu ser a melhor temporada de One Day at a Time até o momento. Pra comentar um pouco sobre essa terceira temporada, lembrando que os pontos que eu trouxe não são exatamente spoilers, então vocês podem assistir, ou se vocês já assistem One Day at a Time e querem indicar a série pros seus amigos, vocês podem mandar esse vídeo porque, tipo, não tem problema nenhum, não vai estragar a série. Eu só trouxe pontos que, enquanto eu ia assistindo, eu fui anotando e achei que seriam importantes de serem comentados. O primeiro ponto que eu trouxe para comentar, e aqui eu vou usar exemplos da terceira temporada, mas não é uma característica específica dessa temporada, é o fato de que One Day at a Time trabalha os tópicos a partir da experiência. E nessa temporada, por exemplo, a gente tem 2 coisas que acontecem que eu acho que eles não... Quer dizer, eu acho que eles conseguiriam ter passado a mensagem deles, mas não de uma forma tão clara quanto foi usando a experiência dos personagens. Como eu falei, a série trata de assuntos delicados, entre aspas, né? Porque hoje todo mundo conversa sobre isso. E aí tem 2 tópicos específicos nessa temporada que são tratados em episódios separados, mas que eu resolvi falar aqui nesse vídeo, nesse mesmo tópico, que são assédio e drogas. A gente tem um dos personagens, o irmão mais novo, se envolvendo com drogas em algum momento e a mãe surta, e é um pouco complicado porque a droga, no caso, é maconha.
e aí a droga já tinha sido legalizada no estado deles, mas mesmo assim o menino era menor de idade, e o tópico ainda é tratado de uma forma um tanto conservadora por parte da família, porque assim, é uma família latina e tudo mais cristã, então rolam uns pontos assim que eles são bem conservadores, e esse inclusive é um deles. Só que depois a gente acaba aprendendo que a Penélope, a mãe, já passou por uma situação dessa e por isso que ela teve um surto tão grande quando descobriu que o filho estava se envolvendo com drogas. E aí ela conta sobre uma experiência na adolescência que ela teve, em que ela e uma amiga branca estavam juntas e as duas estavam com maconha e tudo mais, e elas foram pegas pela polícia, sendo que a única a sofrer consequências por causa disso foi a Penélope, justamente por ser latina. Enquanto a amiga branca conseguiu se sair super bem, porque tipo, as drogas são da latina, a menina só estava junto, tadinha, inocente, não tem nada a ver com isso. E aí é justamente isso que ela conversa com o filho dela, que por eles serem latinos, mesmo em um estado onde a droga é legalizada, isso é um tópico um pouco complicado. O outro ponto, que é sobre a questão do assédio, envolve a irmã Helena e o irmão Alex, que é mais novo. E aí, inclusive no segundo episódio, a gente vê um relato da Helena, porque tipo, o Alex estava agindo como um adolescentezinho babaca. E aí eles entram numa discussão e o Alex diz que a Helena está exagerando, que ela está falando tudo o que ela fala porque a internet disse pra ela que era aquilo que ela queria falar. E aí ela resolve contar o que aconteceu com ela e com a namorada, a Helena é lésbica, que um dia elas saíram para ir no cinema e quando elas estavam voltando, elas estavam de mãos dadas no ônibus e um grupo de caras começou a implicar com elas e perseguiu elas e elas ficaram com muito medo e saíram correndo para casa e por isso que a gente descobre que ela e a Cid não estavam saindo de casa para fazer nada, porque elas estavam com medo. E aí, nesse episódio, que é o segundo episódio dessa temporada, a gente tem toda uma discussão em torno de masculinidade tóxica que é muito interessante, que ao mesmo tempo envolve um pouco de drama, mas também envolve um pouco de comédia, que é aquela coisa de tentar tratar o assunto de uma forma leve e fácil de compreender, mesmo sendo um assunto muito complexo. Enfim, é bem isso. Esse foi o primeiro ponto que eu trouxe para comentar com vocês, porque eu acho muito interessante o fato de que a série parte da experiência para poder tentar explicar alguma coisa. Porque realmente sempre é mais fácil a gente entender algo quando a gente tem um exemplo. E o que seria melhor do que um exemplo partindo de uma pessoa que já passou por determinada situação. O segundo tópico que eu trouxe para comentar é algo que aconteceu nessa temporada que eu achei muito interessante, que foi tratar sobre a responsabilidade para com aqueles que a gente ama. Na temporada anterior, e aqui sim é um spoiler, aconteceu uma coisa com a Abuelita, que ela ficou internada, entrou num coma, e o irmão da Penélope, que seria o filho da Abuelita, não vai visitar. E aí nessa temporada a gente conhece o irmão, Tito, e ele diz que não pôde visitar porque ele estava a trabalho, estava longe, porque ele trabalha viajando e tudo mais. Só que nesse episódio a gente acaba descobrindo que não era bem isso. Que o Tito, ele não queria ver a mãe internada numa cama de hospital, porque não era aquela imagem que ele queria ter para lembrar dela. E aí rola toda uma conversa entre a Penélope e o Tito sobre essa coisa da responsabilidade com aqueles que a gente ama. Porque assim, tá que você não quer ver o seu ente querido daquela forma, mas a pessoa precisa de você lá. É sua mãe, sabe? E aí eles têm um diálogo muito maduro, o que nesse episódio especificamente é algo raro, porque tem toda uma picuinha entre irmãos, tanto entre a Helena e o Alex, quanto entre a Penélope e o Tito, que naquele momento se resolve de uma forma muito interessante, e eu achei que seria importante falar que nessa temporada eles tratam dessa coisa da responsabilidade com a família, ou não necessariamente com a família, né? Com as pessoas que a gente ama, aquele lance de não estar lá só nas horas boas, mas nas horas ruins também, porque é justamente nesses momentos que a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente está aqui, a gente vai te dar força e vamos passar por isso junto, e é isso aí. O terceiro ponto que eu achei interessante comentar também não é algo que acontece só nessa temporada, mas eu achei que foi algo que eles resolveram explorar propositadamente em um episódio único para que isso ficasse mais claro, que é justamente a questão do conflito geracional. E nessa temporada a gente vê como a Abuelita e a Penélope, mãe cubana mais velha, e a filha que já nasceu nos Estados Unidos, né, ex-militar e tudo mais, se relacionam quando o assunto é casamento. Porque a Penélope é separada dos pais das crianças, ela largou o marido por questões de... ele era envolvido com álcool, drogas, enfim. E aí ela resolveu largar o marido e criar os filhos sozinha.
e agora a mãe mora com ela, enfim. Só que aqui a gente está tratando de uma família de tradição cristã, é uma família latina e tudo mais, então a mãe vê o casamento como algo muito importante. E aí, como eu comentei com vocês no tópico anterior, aconteceu uma coisa com a Abuelita na temporada 2, e aí, quando ela volta agora bem, ela resolve fazer uma coisa que ela chama de bucket list, que seria uma lista de buquê, porque em inglês a gente tem o termo bucket list, que é uma lista com as coisas que você quer fazer antes de morrer. E aí ela acha que essas coisas, essa lista tem que se chamar bucket list, como se fosse lista do buquê de flores, porque é tudo que ela quer fazer antes de chutar o balde, antes de chutar o bucket, no caso. Enfim, e aí um desses tópicos é ensinar a filha a cozinhar as comidas tradicionais que ela sabia e tinha as receitas e tudo mais. E a princípio a Penélope não quer, porque ela está ocupada estudando para as provas dela, porque a Penélope na temporada anterior voltou a estudar e tudo mais. Enfim, aí a Abuelita fica meio aborrecida, mas depois elas se acertam e a Penélope resolve estar ali junto com a mãe, naquilo que seria uma tradição, né, e tudo mais. E aí ela descobre que, na verdade, o tópico da lista da mãe que envolvia essa coisa de cozinhar não era ensinar a Penélope a cozinhar, mas consertar a Penélope. Porque nesse episódio a mãe fala pra ela, a Abuelita fala pra ela algo do tipo, vamos ver se agora você consegue segurar os homens, porque a Penélope lê a lista e ela fala, você acha que eu não consigo arrumar um homem? O Vitor e o Matt foram outros casos, não sei o quê. E a mãe dela falou assim, não, eu não duvido da sua capacidade de arrumar um homem, eu tô te ensinando essas coisas pra ver se você consegue prender eles, sabe? Pra ver se não rola o divórcio e tudo mais. E aí a Penélope obviamente fica indignada e pergunta para a mãe dela, então eu posso fazer qualquer coisa, eu sou uma ex-veterana de guerra, eu trabalho numa clínica, estou estudando para me formar e ter uma graduação a mais, mas apesar disso tudo eu ainda vou ser um desapontamento para você se eu não arrumar um marido? E aí a mãe dela fala, pronto, é isso, você finalmente entendeu onde eu quero chegar. E aí a gente entra ali na coisa do conflito geracional de que a mãe acha que para uma mulher se sentir plenamente feliz ela precisa de um homem, de estar dentro da instituição casamento, né? Enquanto a Penélope discorda disso e é a prova de que realmente isso não é preciso. E aí eu acho muito interessante como eles tratam esse conflito e como esse conflito de certa forma também se reflete na relação entre a Penélope e a Helena, claro, de outras formas, mas eu achei importante mencionar isso aqui. Outro assunto que também é tratado nessa temporada de uma forma muito delicada é a questão da ansiedade, porque como eu mencionei, a Penélope é ex-veterana de guerra, então ela tem problemas com estresse pós-traumático e ela vive à base de antidepressivos, que foi uma questão tratada na temporada anterior. O que pra Lídia, a Abuelita, isso é um horror, porque assim, psicóloga é coisa pra maluco, enfim, né? Vocês sabem que tem gente que pensa dessa forma. E aí, essa questão é abordada novamente nessa temporada, porque a Penélope participa de um grupo de terapia e justamente por causa dessas coisas dos estudos dela e tudo mais, ela começa a se sentir muito insegura. Inclusive, o episódio ele é feito de uma forma muito interessante, porque a gente vê como que a crise de ansiedade se passa dentro da cabeça da Penélope. Enfim, ela tem esse grupo com quem ela conversa e ela fala que ela tá tendo esses ataques e tudo mais, só que os filhos dela não sabem que ela tem tratamento, né, à base de antidepressivos, que ela tem ansiedade e tudo mais. E aí a questão ali é justamente como esse grupo ajuda ela a lidar melhor com essa questão pessoal e mostrar para ela que é importante ela falar isso com os filhos, porque isso pode ser hereditário. E a gente vê isso acontecer justamente com a Helena. E aí a gente tem uma conversa entre ela e os filhos que é muito importante. Eu acho que esse trecho deveria ser cortado e deveria viralizar na internet para que todo mundo pare de encarar ansiedade e depressão como frescura ou qualquer coisa do tipo. Enfim, o assunto é tratado ali de uma forma muito interessante. E aí eu achei importante trazer esse tópico também, né? Porque é um assunto atual que precisa ser discutido e que é importante mesmo que séries como essa tragam à tona para que as pessoas possam encarar aquilo ali a partir de uma outra perspectiva, talvez. Nessa temporada, a gente também acaba tendo um destaque maior para o Schneider. Ele não é um Álvares, ele não faz parte efetivamente da família. Ele é o dono do prédio onde a família Álvares mora, mas eles são muito amigos e tudo mais, sendo que o Schneider é de uma família que tem muita grana e, consequentemente, ele tem muita grana. E aí tem um episódio específico que é muito interessante como eles trabalham a questão de classe social.
Porque apesar de ser amigo da família, ainda tem uma diferença ali, sabe? Os Álvares são uma classe média e o Schneider é o que tá acima financeiramente, socialmente falando, né? E aí, a forma como eles tratam isso, o pai do Schneider vem e aí ele muda completamente, aí eles têm uma ideia de fazer não sei o que lá no condomínio, não sei o que lá, porque eu não vou dar spoiler pra vocês. E aí a gente começa a ver... como que a própria família Álvares começa a entender que, tipo, ele é nosso amigo, mas a gente está em patamares completamente diferentes. E aí essa coisa das classes sociais é trabalhada de uma forma muito bem organizada e, assim, cara, é meio pesado. E como último ponto sobre essa terceira temporada de One Day at a Time, que eu achei que era importante mencionar, eu trouxe a relação da Helena com o pai dela para falar um pouco sobre a importância de pedir perdão e perdoar. Porque lá na primeira temporada rola uma coisa muito, muito séria que deixa a Helena muito triste e afasta ela do pai dela. E desde então eles não têm uma relação muito boa, o que não acontece com o menino, né? O Alex ainda tem uma relação legal com o pai. Nessa temporada o pai retorna, eles ainda estão com a relação um pouco abalada, o pai tá para casar com outra mulher e tudo mais. E aí ele convida a Helena e o Alex para serem os best mans dele, né? E aí rola uma coisa ali que a Helena aceita, mas ela não queria aceitar porque ela não tá bem com o pai dela, então não seria confortável para ela chegar na frente de todo mundo e falar coisas boas sobre o pai dela e coisas que na verdade ela não acreditava muito, enfim. E aí rola uma coisa específica nesse episódio, mais pro final, em que o pai dela meio que se rende. E se rende no sentido de que ele pede perdão a ela. E fica muito claro que aquilo ali era tudo que ela queria escutar, porque ela perdoa sem pensar duas vezes. E aí eu achei muito interessante mesmo a forma como eles trataram essa coisa do perdão e a capacidade de perdoar, né? E é isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa terceira temporada de One Day at a Time também. Se vocês assistem a série, deixem aqui embaixo os comentários, assim, que vocês acharam sobre a temporada, se vocês acham que a gente vai conseguir uma quarta temporada, e manda esse vídeo pros seus amigos para convencer todo mundo de assistir pra gente poder conseguir isso, porque essa série é muito boa e num momento bem problemático como esse que a gente tá passando, ela é muito importante, não só no contexto lá de fora, mas no nosso contexto também, porque eu acho que é algo que acaba se encaixando num contexto geral, assim, né? E, enfim, se vocês precisarem de um incentivo a mais, eu posso dizer que no primeiro episódio talvez a gente tenha um leve crossover com Brooklyn Nine-Nine, que não é exatamente um crossover, mas a gente vê uns rostos familiares por lá, que eu acho que se você for fã de Brooklyn Nine-Nine, você vai gostar de assistir. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like maroto aqui embaixo pra tia. Se inscrevam no canal, isso é muito importante. E ativa o sininho, né, pra vocês ficarem ligados aí quando sair vídeo novo pra gente continuar conversando. Me sigam lá nas minhas redes sociais também, meu Twitter é @coracarolina_ e o meu Instagram é @reicoralina. E é isso, a gente se vê na semana que vem.